Olá, irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Com alegria celebremos este dia tão importante para nós cristãos. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao ouvirmos a parábola do semeador, Jesus nos chama a uma experiência profunda com sua palavra. Por isso, não pare esse vídeo agora e juntos ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque a terra não era tão profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoas que não têm, será tirado até o pouco que têm. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquela que ouve a palavra e a compreende, e esse produz fruto. Um dá 100, um outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus tinha clareza de que suas palavras não eram acolhidas por todos os seus ouvintes e que, inclusive, muitos se voltariam contra ele justamente por causa de sua pregação. Mas ele nunca se deixou abater. Por esse motivo, buscou uma forma ainda mais simples de falar das coisas do reino, as parábolas. Irmãos, o Senhor faz de tudo para falar ao nosso coração. Como podemos então ficar indiferentes à sua palavra? No Evangelho de hoje temos a parábola do semeador, muito conhecida por muitos de nós, mas pouco vivida. Podemos tê-la ouvida 1000 vezes, mas ainda assim temos dificuldade de encarnar esta palavra tão cheia de significados e lições. O próprio evangelista Mateus se encarregou de coletar da fonte dos ditos de Jesus a explicação da parábola. Ouçamos então o próprio Senhor a nos ensinar. No entanto, gostaria de chamar a atenção para uma questão fundamental. Para que a semente cresça e dê frutos, ela não depende tanto do semeador ou da semente em si, mas do solo. Se a boa notícia do reino podemos ouvir e experimentar,
pela escuta e vivência da palavra de Deus, essa é a semente, fantástica semente. A edificação do reino não para nunca, a semente é sempre boa. E se o semeador é o próprio Deus, não tem erro, ele não falha e além disso está sempre a semear. Mas o solo, irmãos e irmãs, esse sim depende de nós para estar disponível e preparado para acolher a semente. O que temos feito com a palavra de Deus que ouvimos? Se você chegou até aqui nesse vídeo, teve oportunidade de ter ao menos alguns minutos de contato com a maravilhosa semente que é a palavra. Mas quantos ainda se deixam abater pela preguiça, pelo desânimo, pela indiferença? Só a palavra de Deus pode dar frutos 100 por 1, algo grandioso, milagroso. Então preparemos bem o nosso solo dia a dia, para que a semente caia e gere bons frutos, não para nós mesmos, mas para o reino de Deus, que somos chamados a ser colaboradores. Oferecendo nossa vida e nossas intenções particulares, oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que venha sobre nós, sobre nossas famílias, sobre quem mais precisa, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.